Olá, alunos, tudo bom? Sou o professor Cássio e vamos hoje para mais uma aula da nossa disciplina Modelagem e Inferência Estatística. Hoje nós vamos para o módulo 4, continuando no módulo 4, regressão bayesiana e regressão não linear. Só que agora o nosso foco vai ser nas regressões não lineares, tudo bem? Vamos relembrar aqui. O nosso foco da nossa disciplina é a análise de regressão, quando a gente tem pelo menos duas variáveis quantitativas e o nosso objetivo é estimar uma, nossa variável resposta, em função de uma ou mais de uma variáveis explicativas. Tudo bem? Isso tudo nós vimos nas aulas anteriores, certo? O que a gente viu até então? A gente viu que se a relação entre essas duas variáveis estudadas se dá de uma maneira linear, então eu posso estar aplicando o modelo de regressão linear. Nada mais justo. Tudo bem? O que nós vimos também, se essa relação entre essas duas variáveis não se comporta de uma maneira linear, eu tenho duas opções. Ou eu faço uma transformação, que nós vimos nas nossas aulas anteriores, ou eu posso estar aplicando um outro método de regressão, que é uma regressão não linear. Tudo bem? E isso vai ser o foco, vai ser o tema da nossa aula de hoje. As regressões não lineares. Tudo bem? Então, vamos conosco. A regressão não linear é uma ferramenta dita na estatística muito poderosa para a modelagem estatística. Por quê? Porque ela nos permite capturar as relações um pouco mais complexas entre as variáveis estudadas. Ora, e faz todo sentido. Se algo é linear, uma função linear, uma função de primeiro grau, ela é simples, tanto de se ajustar quanto de interpretar. Mas se esse comportamento se dá de uma outra maneira, então se torna um pouco mais complexa essa relação, tudo bem? E o estudo dessas relações mais complexas não é possível com modelos lineares, tudo bem? Por isso que a gente fala que é uma ferramenta muito poderosa a regressão não linear, certo? De fato, de uma maneira geral, a regressão não linear é uma forma de análise de regressão que vai modelar a relação entre uma variável dependente, entre uma variável resposta e uma ou mais de uma variáveis independente, ou variáveis explicativas, usando agora uma função não linear. Tudo bem? Então, da mesma maneira, a gente pode ter uma regressão não linear simples, você só tem uma única variável independente, uma única variável explicativa, uma única variável x, ou eu posso ter uma regressão não linear múltipla, quando eu tenho mais de uma variável independente, mais de uma variável explicativa. Tudo bem? Vamos lá. A utilização, o uso da regressão não linear, e inclusive a gente vai ver isso perfeitamente na nossa aula de hoje, ele é amplamente utilizado em várias áreas de estudo, como a engenharia, como as ciências, como as finanças, ciências sociais. E a gente vai ver vários exemplos, inclusive, de como está utilizando o modelo de regressão não linear em diversas áreas. Tudo bem? E detalhe, olha só, esses modelos de regressão não lineares, eles podem capturar as não linearidades presentes nos dados. Aquilo que a gente viu lá nas aulas anteriores. Se eu tenho um problema nessa linearização, ou eu faço uma transformação, ou eu posso estar aplicando um modelo não linear. Tudo bem? Isso torna os modelos não lineares mais flexíveis e capazes de ajustar uma gama mais ampla de informações. Porque nem tudo na sociedade, nem tudo ao nosso redor, ele é linear. Em muitas situações, o comportamento de variáveis se dá de uma maneira não linear. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Algumas informações importantes que a gente precisa saber sobre esse método de regressão não linear. Primeiro,
Que os modelos não lineares são mais complexos que os modelos lineares. E faz todo sentido isso, né? Se a estrutura da relação é mais complexa, logo, os modelos são mais complexos também. E se esses modelos são mais complexos, ele vai exigir mais dados, mais informações e também vai exigir mais recursos computacionais também, para adequar esse modelo com uma determinada precisão satisfatória. Tudo bem? No entanto, esses modelos não lineares podem fornecer um ajuste melhor dos dados, resultando em precisões, então, mais precisas. Nada mais justo também, porque se ele exige mais informações, se ele exige um recurso computacional mais avançado, então a gente pode ter previsões, a gente pode ter estimativas, a gente pode ter predições mais precisas. Tudo bem? Perfeito? Outras informações que a gente pode ter. Os Esses modelos de regressão linear, eles podem ser utilizados para modelar vários tipos de comportamentos não lineares, como, por exemplo, exponencial, logarítmica, potência, polinomial. Todos esses relacionamentos não lineares nós vamos citar, nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, se ele pode ser utilizado para modelar uma grande gama de relacionamentos não lineares, então eles podem ser utilizados também em vários tipos de experimentos e estudos, como dose-resposta, como estudos de crescimento, estudo de séries temporais. Estudo de crescimento, a gente vai verificar, por exemplo, que se comporta de uma maneira exponencial. Estudo de séries temporais, a gente vai verificar que se comporta de uma maneira polinomial. Mas isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula hoje. Tudo bem? Vamos lá. Outra informação. Esses modelos não lineares, eles podem ser ajustados usando várias técnicas diferentes de otimização. Lembram lá dos recursos computacionais que são necessários? O recurso, o ajuste, a técnica de otimização mais frequentemente utilizada é o método de Gauss-Newton, tudo bem? Ele é o mais utilizado dentre vários aqui. E essas técnicas diferentes, ele vão se diferenciar dependendo das propriedades de convergência, de velocidade e de precisão. Tudo bem? E a escolha da técnica de otimização vai depender de como é que se comportam os nossos dados e vai depender também da complexidade do modelo. Mas dentre todas, os mais usuais é justamente esse Gauss-Newton. Nós vamos citar alguns ainda na nossa aula. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Mais informações que a gente pode obter sobre os modelos não lineares. Esses modelos não lineares, eles podem ser avaliados usando algumas medidas estatísticas, como, por exemplo, o R2, o R quadrado, que é um coeficiente de determinação. Ou, por exemplo, um outro método de avaliação, que é o AIC, que é o critério de informação de Akaic. Tudo bem? Todas essas medidas, eles fornecem uma medida quantitativa da bondade do ajuste do modelo. Então, todas essas técnicas, todas essas estatísticas, tanto o R2 quanto o AIC, existe também o BIC, por exemplo, que é o critério de informação bayesiano, por exemplo, todas elas vão ser uma medida quantitativa que vai avaliar a qualidade do ajuste de modelo, que vai servir futuramente para comparação. Tudo bem? Olha só, e elas podem ser usadas para comparar o desempenho de diferentes modelos. Como assim, professor? Se eu tiver, por exemplo, em dúvida de qual modelo não linear utilizado, eu posso estar ajustando vários modelos não lineares. E como que eu vou verificar qual melhor se comportou? Como é que eu vou verificar qual teve o melhor ajuste? Por meio dessas medidas estatísticas, como, por exemplo, o R2 e o AIC, por exemplo. Quem possuiu o melhor valor, com certeza, teve o melhor ajuste de modelo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Existem vários tipos de modelo de regressão não linear, e cada um tem seus próprios pontos fortes e pontos fracos, como tudo na vida, certo? Nós vimos que a relação entre duas variáveis pode se dar de maneiras diferentes, e eu vou ter um tipo de regressão não linear
para cada um desses tipos diferentes. Tudo bem? Então, escolher o melhor modelo dentre várias disponíveis na literatura vai depender unicamente dos dados e do objetivo da pesquisa. Tudo bem? Ora, se eu verifico que os dados se comportam de uma maneira A, eu vou ter um modelo de regressão A. Agora, se eu verifico que os dados se comportam de uma maneira B, eu tenho uma maneira B de analisar esses dados. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Então, vamos citar aqui os principais modelos de regressão não lineares que nós temos na literatura. Primeiro, regressão polinomial. Esse tipo de regressão ele é utilizado quando a relação entre as variáveis do estudo, a variável resposta, a variável explicativa, pode ser aproximada por uma função polinomial. Ora, uma função polinomial pode ser de segundo grau, pode ser de terceiro, pode ser de quarta. Dificilmente a gente vai ter algo até em quarta ordem. Normalmente, ou ele é quadrático, ou ele é cúbico, no máximo cúbico. Dificilmente a gente vai ter uma regressão de quarto grau. Tudo bem? E qual o ponto forte desse tipo de regressão polinomial? Ele pode capturar relações não lineares com uma única variável e são frequentemente utilizados em aplicações de ajuste de curva. Ora, uma função quadrática ele possui esse tipo de comportamento. Uma função cúbica possui esse outro tipo de comportamento. Então, se eu tenho essas situações, geralmente isso acontece em séries temporais, por exemplo, a gente pode estar aplicando a regressão polinomial. Bora pegar aqui um exemplo aqui. Olha só. Se eu quero modelar a relação entre a idade de um carro e o seu preço, por exemplo, a gente pode utilizar o modelo de regressão polinomial quadrática para capturar o relacionamento não linear entre a idade do carro e o preço do carro. Tudo bem? É um exemplo de como que a gente pode utilizar esse método de regressão. Segundo método, não linear, regressão exponencial. Esse tipo agora de modelo de regressão ele é utilizado quando a relação entre as variáveis independentes e dependentes cresce ou decai de uma maneira exponencial. Ele é frequentemente utilizado na biologia, na química e na física para modelar processos de crescimento ou de decaimento. Então, se eu tenho uma determinada situação no estudo de duas variáveis quantitativas e observo um crescimento ou um decaimento abrupto, eu posso estar aplicando a regressão exponencial para ajustar o modelo para essas duas variáveis. Tudo bem? Por exemplo, crescimento na população de bactérias ao longo do tempo. A gente sabe que a população de bactérias ao longo do tempo se dá de uma maneira exponencial. Então, a gente pode estar utilizando o modelo de regressão exponencial nesse caso. Certo? Tranquilo? Regressão potência. Esse tipo de modelo de regressão ele é utilizado quando a relação entre essas variáveis estudadas pode ser descrita por uma função da lei de energia, que é a base da regressão potência. Tudo bem? Esses modelos de regressão de energia são frequentemente utilizados nos campos como a física, como a economia, ciências sociais. Todos esses campos servem para modelar fenômenos que exigem esse tipo de comportamento da lei de poder. Tudo bem? Por exemplo, se eu quero modelar a relação entre o tamanho de uma cidade e sua produção econômica, eu posso utilizar um modelo de regressão de energia, ou seja, uma regressão potência. Tudo bem? Mas como professor de fato, a gente pode estar ajustando um modelo não linear. Então, a gente viu até então quais são os principais modelos não lineares. Tudo bem? Mas como que a gente pode estar ajustando esse modelo não linear? Então, olha só. Primeira coisa, seleção do modelo. Ora, a seleção do modelo de regressão não linear vai depender da natureza dos dados e do objetivo da pesquisa. Isso nós já vimos anteriormente. Então, eu preciso estar verificando como é que se comporta a relação dessas duas variáveis, certo? Cada modelo
tem suas suposições e propriedades, como nós estávamos conversando anteriormente. E é essencial escolher um modelo que melhor descreve as informações e satisfaz o objetivo da pesquisa. Ora, se os dados se comportam de uma maneira A, eu vou ajustar o modelo A. Se os dados se comportam de uma maneira B, eu vou ajustar o modelo B, e assim sucessivamente. Tudo bem? Por exemplo, se os dados mostrarem um padrão de crescimento exponencial, ora, qual modelo de regressão não linear eu vou utilizar? Vou utilizar um modelo de regressão exponencial. Nada mais justo. Tudo bem? Segundo, métodos de estimativa. A gente verificou que esses modelos não lineares, eles são mais complexos que os modelos lineares. Beleza. Então, estimar os parâmetros é mais complexo também. Tudo bem? Então, para estimar esses parâmetros nesses modelos não lineares, vai exigir um recurso computacional. Por quê? Porque a gente vai precisar de métodos iterativos para estimar esses parâmetros. Tudo bem? Esses métodos mais comuns, esses métodos iterativos, esses métodos computacionais mais usuais é o Gauss-Newton, o de Levenberg-Marquardt, o método de Neldor-Mead, e a escolha do método, dentre diversos métodos, vai depender da complexidade do modelo e do tamanho dos dados. Se o modelo for tecnicamente simples, não for tão complexo assim, e se o conjunto de dados for pequeno, não for suficientemente grande, o método de Gauss-Newton é o mais adequado. Tudo bem? Então, dentre todos os métodos, se a gente puder utilizar o Gauss-Newton, que é o mais usual, o mais adequado, tem uma melhor iteração, ele vai ser o mais adequado. Tudo bem? Bondade de ajuste. Assim como no modelos lineares a gente precisa validar o modelo, aqui na regressão não linear também a gente vai ter o mesmo processo. Por quê? Porque é essencial avaliar a bondade do ajuste do modelo. E a bondade do ajuste vai medir o quão bom o modelo se encaixa nos dados. O quão bom ajustado foi esse modelo construído. E uma maneira de medir essa bondade de ajuste é calcular, por exemplo, o R quadrado, ou, por exemplo, o AIC. Tudo bem? Como nós já vimos anteriormente. O valor do R quadrado, ele vai medir a proporção da variação da variável dependente, que é explicada pelas variáveis independentes. Ou seja, o quão bom as variáveis independentes explica a nossa variável resposta. Então, um alto valor, um maior valor do R quadrado, indica que o nosso modelo foi bom ajustado. Tudo bem? E é necessário também alguns pressupostos. Ora, se nos modelos lineares eu preciso validar alguns pressupostos, por que não nos modelos não lineares? Tudo bem? Então, assim como nos modelos lineares, aqui nos modelos não lineares, eu preciso atender também alguns pressupostos. E a suposição mais comum é que os resíduos, diferença entre o valor observado e o valor esperado, são normalmente distribuídos e têm variação constante. Ou seja, os mesmos pressupostos que a gente precisa lá na regressão linear, eu preciso também ser atendidos no modelo de regressão não lineares. Tudo bem? Diagnóstico. Quando se trata de um modelo de regressão não linear, os diagnósticos são uma parte muito importante no processo de modelagem. Por quê? Porque esses modelos não lineares são utilizados para analisar relações um pouco mais complexas das variáveis e pode ser difíceis de interpretar e diagnosticar. Então, como que a gente pode diagnosticar aqueles nossos pressupostos? Tudo bem? O nosso objetivo é verificar essas suposições do modelo e avaliar seu desempenho. Então, nós vimos já nas aulas anteriores diversas maneiras de tentar verificar se aquele modelo foi bem ajustado, se os pressupostos foram bem atendidos. Tudo que nós vimos nas aulas anteriores, a análise gráfica, teste estatístico para verificar a normalidade dos resíduos, a homocedacidade da variância, tudo isso vai valer também aqui dos modelos não lineares.
Tudo bem? Teste de Bartlett, teste de Shapiro-Wilk, tudo que nós vimos nas aulas anteriores vai valer também aqui nos nossos modelos não lineares. Tudo bem? Perfeito? Então, olha só. De testes estatísticos a análises gráficas, o diagnóstico do modelo de regressão não linear pode ajudar a identificar possíveis problemas, melhorar a precisão do modelo e fornecer uma interpretação mais precisa dos resultados. Ora, se eu construo um modelo de regressão não linear e um dos pressupostos não for atendidos, é porque provavelmente eu não ajustei o melhor modelo não linear. Tudo bem? Então, eu preciso estar verificando qual o melhor ajuste sempre. Tudo bem? Análise residual. Ora, esses pressupostos vai ser necessário para verificar se o modelo foi bem ajustado, e é por meio da análise dos resíduos, assim como lá dos modelos lineares. Então, a análise residual é um método muito comum para verificar as suposições do modelo e avaliar seu desempenho, assim como nós vimos nas aulas anteriores. Uma maneira de verificar os resíduos é plotá-los contra os valores previstos, análise gráfica. Ou a gente pode estar aplicando testes estatísticos para verificar a homocedacidade e a normalidade desses resíduos. Tudo bem? Nada diferente do que nós vimos nas aulas anteriores. Uma outra maneira, a distância de Cook. A distância de Cook é uma medida estatística que vai identificar pontos de dados influentes, são os outliers. Lembra lá da nossa disciplina anterior sobre dados discrepantes, valores considerados outliers. Um ponto de dados influente, um ponto de dados outlier discrepante, é uma observação que tem um impacto significativo nos parâmetros do modelo. E faz todo sentido. Se a gente tem valores discrepantes, bem diferentes dos demais, muito provavelmente esse valor discrepante vai estar influenciando nas estimativas do nosso modelo. Tudo bom? E essa distância ela vai ser calculada medindo a alteração dos parâmetros quando esse ponto de dados específico ele é excluído. Então, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho um conjunto de dados. Eu ajusto um modelo estatístico. Só que identifiquei que existe um dado influente, um dado discrepante nesse conjunto de dados. Eu retiro essa informação e gero um novo modelo. Se eu perceber que não houve diferença na qualidade do ajuste, eu posso mandar esse elemento embora. Eu posso mandar essa observação embora. Então, olha só. Se a distância de Cook for alta para um ponto de dados específico, pode indicar que essa observação tem um impacto significativo no modelo. Então, mesmo fazendo isso, eu tenho um problema ainda com esses dados influentes, com esses dados discrepantes? Talvez um outro modelo não linear, ou talvez uma transformação de dados, ela pode ser a melhor saída. Tudo bem? Bondade de ajuste. A bondade do ajuste mede o quão bom o modelo se encaixa nos dados. O quão bom foi esse modelo ajustado. Então, como nós vimos, existem diferentes medidas estatísticas para avaliar essa qualidade do ajuste, como o quadrado do R, ou seja, o R2, ou o AIC. Quanto melhor é essa informação, quer dizer que melhor foi ajustado o modelo. Tudo bem? Vantagens e limitações. Como tudo na nossa vida, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Primeiro ponto positivo, a gente permite uma maior flexibilidade na modelagem, nas relações complexas. Por quê? Porque eu não posso ficar dependendo apenas dos modelos lineares. Eu não posso ficar dependendo apenas de uma relação linear nas variáveis. Eu não posso ficar dependendo apenas de transformações. Eu tenho uma gama muito grande de possibilidades de ajustar o modelo, independentemente de como é que se comporta a relação dessas duas variáveis. Tudo bem? Um melhor ajuste, ou seja, esses modelos não lineares podem fornecer para a gente um ajuste melhor dos dados do que a regressão linear. E faz todo sentido isso,
porque nem sempre a gente tem uma relação linear entre duas variáveis. Isso pode melhorar a precisão das nossas previsões. A gente pode melhorar as nossas estimativas, além de ajudar a tomar melhores decisões com base no modelo. Ora, se eu tenho melhores estimativas, eu posso ter melhores decisões de acordo com esse modelo construído. Tudo bem? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar com esses modelos não lineares em diversas áreas de ciências. Tudo bem? Primeiro, na farmacocinética. A regressão não linear é muito utilizada na pesquisa médica para estudar a farmacocinética de medicamentos, por exemplo. Um exemplo, modelar a relação entre diversas variáveis e a concentração do medicamento no sangue do paciente ao longo de um determinado tempo, otimizando assim a dosagem de medicamentos e melhorar os resultados do tratamento. Então, na área da farmacocinética, as relações entre as variáveis, na maioria das vezes, não se dá de uma maneira linear. Então, podemos utilizar o recurso dos modelos não lineares nessa área aqui. Tudo bem? Outro exemplo, na econometria, por exemplo. Então, os modelos não lineares são muito utilizados também na economia, para estudar a relação entre variáveis, como, por exemplo, PIB, inflação, taxas de juros, desemprego. A relação entre essas variáveis, muito provavelmente, não se comporta de uma maneira linear. Os modelos de regressão não lineares podem ser utilizados, então, para modelar esses relacionamentos e fazer previsões mais precisas sobre as tendências econômicas futuras. Olha só a importância aqui dos modelos lineares. Se eu tenho estimativas mais precisas, eu vou tomar decisões mais precisas também. Tudo bem? Na engenharia, os modelos de regressão não lineares são muito utilizados também na engenharia, tanto na civil, quanto na mecânica, quanto na elétrica, por exemplo. Esses modelos não lineares, eles podem ser utilizados, por exemplo, então, para modelar o comportamento de sistemas considerados complexos, como pontes, aviões, circuitos elétricos, por exemplo. Tudo bem? Então, todos esses modelos não lineares, vocês podem estar verificando nessas referências aqui. Todas elas têm lá na biblioteca. Tudo bem? Então, nós citamos como fazer a construção, como ajustar os modelos não lineares ditos mais importantes, mais usuais. Tudo bem? Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula.